Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos à Mente Iluminada. Meus irmãos amados, em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus pela tua vida e pela tua família. Meu nome é Bruno Meck. Quero desde já aproveitar, mandar um grande abraço a todos os ministros do Evangelho da Graça de Deus. Quero também aqui aproveitar, mandar um grande abraço a todos os meus irmãos daqui de Moçambique. Aproveitar e mandar um grande abraço a todos os meus irmãos do Brasil, Portugal, Angola, Estados Unidos, Espanha, Cabo Verde e a todos os irmãos que estão nos demais países. Meus irmãos amados, recebam um grande abraço do vosso irmão Bruno. Agora, o tema de hoje é o profeta Elias e o grande e terrível dia do Senhor. Meus irmãos amados, em algumas denominações religiosas, eles dizem o seguinte: eles dizem que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, primeiro o profeta Elias virá. Eles dizem que antes que Jesus volte, antes da volta de Jesus, Deus primeiro vai enviar o profeta Elias para aqui para a terra, e só depois que Deus enviar o profeta Elias é que Jesus vai voltar. Entende? Agora, o que eles usam como base para sustentar esse argumento de que Deus enviará o primeiro profeta Elias e só depois é que haverá o grande e terrível dia do Senhor? O que eles usam como base para sustentar este argumento de que primeiro Deus vai enviar o profeta Elias para a terra e só depois é que Jesus vai voltar? Onde é que eles tiram este argumento? O que eles usam como base para sustentar este argumento? Eles usam o livro de Malaquias, no capítulo 4, versículo 5. Vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 6. Por favor, para entendermos este assunto. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual lhe mandei em um rebe para todo o Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Segura aqui. Então, eles pegam nesta passagem do livro de Malaquias, no capítulo 4, do versículo 5, dizem que Deus, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Deus vai enviar o profeta Elias para a terra. Eles dizem que o profeta Elias não morreu. O profeta Elias foi arrebatado para o céu. Hoje Elias está no céu. E antes que Jesus volte, Deus vai enviar o profeta Elias para a terra. E só depois que Deus enviar o profeta Elias para a terra é que Jesus vai voltar. Só depois que Deus enviar o profeta Elias para a terra é que haverá o grande e terrível dia do Senhor. Você entende? Mas calma. Eu vou já adiantar aqui a vocês, meus irmãos e irmãs amados. Deus não vai enviar o profeta Elias. Deus já enviou o profeta Elias. Calma e calma. Já já eu vou te explicar isto. Quero também aqui aproveitar e dizer aos irmãos que Elias não foi arrebatado para o céu. Elias morreu. Calma.
este assunto do arrebatamento do profeta Elias e da morte de Elias, nós vamos tratar num dos próximos vídeos. Hoje, nós vamos tratar acerca da vinda de Elias e acerca do grande e terrível dia do Senhor. Por favor, vamos ler Mateus, capítulo 17, começando do versículo 9 ao diante. Vamos ler para podermos entender este assunto. Versículo 9 do capítulo 17 de Mateus. Olha, enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteja a visão, até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos. Versículo 10. Perguntaram-lhe os discípulos: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Segura aqui. Então, os discípulos perguntaram a Jesus. Os discípulos questionaram a Jesus. Por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Você entende que os escribas, eles sabiam da profecia do profeta Malaquias. Eles sabiam aquilo que Deus disse por meio do profeta Malaquias, que ele enviaria Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Eles sabiam acerca da profecia, eles sabiam acerca deste assunto. É por isso que os escribas, eles estavam à espera do profeta Elias antes do dia, do grande e terrível dia do Senhor. Entende? E os discípulos sabendo aquilo que os escribas falavam, e os discípulos sabendo acerca deste assunto que os escribas abordavam, acerca das escrituras, eles perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem que é necessário que primeiro venha Elias? Perguntaram a Jesus isto. Agora, olha a resposta de Jesus aos discípulos. Olha isto, versículo 11. Respondeu ele: na verdade, Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. Versículo 12. Digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram de tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. Versículo 13. Então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João, o Batista. Segura aqui. Então, quando os discípulos perguntaram a Jesus por que os escribas falavam que era necessário que primeiro viesse Elias, Jesus respondeu a eles que Elias já veio e eles não o reconheceram. Fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. Às mãos de quem? Dos escribas. Entende? Então, Jesus disse que João Batista, que Elias já veio. E os discípulos entenderam que Jesus, quando disse que Elias já veio, Jesus estava a se referir a João Batista. Então, o Elias que havia de vir era quem? Era João Batista. Mas calma e segura aqui, para podermos entender este assunto. Malaquias capítulo 4, versículo 5, Deus disse assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Deus disse que enviaria o profeta Elias. Mas aqui no livro de Mateus, os discípulos perguntando a Jesus por que os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro, Jesus diz que Elias já veio, referindo-se a João Batista. Agora, a pergunta que fica aqui é a seguinte: se Deus disse que ele enviaria o profeta Elias, como é que Jesus diz que Elias já veio referindo-se a João Batista? Se Deus disse que enviaria Elias. Precisamos entender isto. Como é que Deus disse que enviaria o profeta Elias e no lugar de Elias ele envia João Batista? Como? Os escribas, eles falavam que é necessário que Elias venha. É necessário que primeiro Elias venha. Por quê? Porque nas escrituras estava desta maneira. Deus disse por meio do profeta Malaquias que enviaria o profeta Elias. Mas Jesus disse:
Elias já veio. Referindo-se a quem? A João Batista. Agora, como é que Deus diz que enviaria Elias e no lugar de Elias veio João Batista? Como? Vamos pensar um pouco. Como? Ele disse que enviaria Elias. No lugar de Elias veio João Batista. Como se ele disse que enviaria Elias? Por que não veio Elias assim como Deus disse? Por quê? Precisamos de entender isto. Meus irmãos amados, entenda isto. Entenda. Quando Deus disse no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, que eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Deus não estava a se referir ao profeta Elias na pessoa de Elias. Deus não estava a se referir à pessoa de Elias que andou com o profeta Eliseu. Não. Deus, quando disse que eis que eu vos enviarei o profeta Elias, Deus estava a se referir que enviaria alguém e este alguém viria no espírito, no mesmo espírito e no mesmo poder de Elias. Quem seria este alguém? João Batista. Por favor, vamos ler agora para entender este assunto. Lucas capítulo 1, do versículo 11 até o versículo 17. Olha, leia isto com atenção para você entender isto. Versículo 11. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, ficou turbado e o temor o assaltou. Versículo 13. Mas o anjo lhe disse: não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Versículo 14. E terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento. Versículo 15. Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Versículo 16. Converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Versículo 17. Irá adiante dele no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Segura. Então, Deus, quando ele disse por meio do profeta Malaquias que enviaria o profeta Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, Deus estava a se referir que enviaria alguém, e este alguém viria no mesmo espírito e no mesmo poder de Elias. Quem seria este alguém? João Batista. E por isso que no livro de Lucas, capítulo 1, no versículo 17, ele diz que irá diante dele no espírito e poder de Elias. Quem seguiria no mesmo espírito e poder de Elias? João Batista. E ele converteria o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Este seria quem? João Batista. Entende? Então, quando Deus disse que enviaria o profeta Elias ao povo de Israel, não enviaria Elias na pessoa de Elias, o profeta Elias que andou com o profeta Eliseu. Ele enviaria alguém que viria no mesmo espírito e poder de Elias. Quem seria esse alguém? João Batista. Você entende? E assim como Deus disse que enviaria o profeta Elias, ele enviou não o profeta Elias que andou com Eliseu, mas enviou alguém que viria no mesmo espírito e poder de Elias. Quem seria esse alguém? João Batista. Você entende? Então, Deus enviou o profeta Elias. E Jesus, ele confirmou aos seus discípulos que Elias já veio. E os discípulos entenderam que Jesus, dizendo que Elias já veio, ele está se a referir a quem? A João Batista. Eles entenderam perfeitamente que o Elias que os escribas pensam que ainda vai vir seria quem? João Batista. E os escribas ainda estão pensando, naquele tempo os escribas ainda estavam pensando que Elias viria no futuro, uma vez que Elias já havia vindo. Entende? E Jesus disse aos discípulos que Elias já veio. Discípulos entenderam
que Jesus se referia a João o Batista. Você entende? Então, meus amados irmãos, quando João Batista veio, o Elias que Deus disse que viria de enviar, quando João Batista veio, ele converteu a muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Ele converteu a muitos dos filhos de Israel ao Senhor com a sua pregação. E Deus enviou o profeta Elias, que era João Batista, enviou João Batista com este propósito: converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. E depois que Deus enviou o João Batista, que era o Elias que ele havia prometido, João Batista, ele foi e preparou para o Senhor um povo apercebido, um povo que sabia que Jesus iria voltar, que sabia que Jesus estava quase voltando. Você entende? E assim como João Batista pregou o arrependimento, muitos dos filhos de Israel se arrependeram, se voltaram para Deus. E quando eles se voltaram para Deus, muitos não foram condenados no dia do juízo final, no grande e terrível dia do Senhor. E este grande e terrível dia do Senhor aconteceu. Isto para nós é passado, porque este evento, grande e terrível dia do Senhor, aconteceria somente para o povo de Israel. Você entende? É por isso que quando Deus disse que eis que eu vos enviarei o profeta Elias, ele enviou o profeta Elias a quem? Ao povo de Israel. Porque era o povo de Israel quem passaria por este evento, o grande e terrível dia do Senhor. Você entende? Então, meus amados irmãos, este evento, o grande e terrível dia do Senhor, já aconteceu. Não vai vir nenhum Elias no futuro, porque o Elias que Deus prometeu que ele iria enviar no capítulo 4, no versículo 5 do livro de Malaquias, já enviou. Este Elias não era a pessoa de Elias, o profeta que andou com o profeta Eliseu. Este Elias era João o Batista. João Batista, alguém que veio no mesmo espírito e no mesmo poder de Elias. Ele veio e ele converteu a muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Ele fez segundo o que Deus ordenou que ele fizesse. Preparou o povo do Senhor, fez o povo do Senhor apercebido, preparou o caminho do Senhor, fez tudo aquilo quando Deus havia dito que ele fizesse, ele fez. E assim como ele fez, depois houve a volta de Jesus, houve o grande e terrível dia do Senhor. Isto aconteceu e para nós hoje, isto é passado. Não vai vir mais nenhum Elias, porque Elias já veio. Portanto, meus amados irmãos, este assunto para nós é passado. Compartilhe o vídeo para que chegue a todos os irmãos que ainda estão à espera de Deus enviar o profeta Elias. Deus não vai enviar o profeta Elias. Deus já enviou o profeta Elias. E o Elias que haveria de vir era João o Batista. Entende? E Jesus, ele afirmou e confirmou aos seus discípulos que este Elias que Deus ia enviar era João Batista. Portanto, meus queridos irmãos, compartilhe o vídeo para que chegue a todos os irmãos que ainda estão nessa falsa esperança de que Deus ainda vai enviar o profeta Elias. Deus não vai enviar o profeta Elias. Portanto, meus queridos, compartilhe o vídeo, deixe seu like no vídeo. Isto ajuda muito na divulgação do vídeo. Deixe seu like para ajudar na divulgação deste vídeo. Quando você deixa seu like no vídeo, o YouTube entende que vocês gostam dos vídeos e o YouTube recomenda os vídeos para mais pessoas. Portanto, meus queridos, deixe seu like no vídeo, subscreva-se no canal para ficar alertado sempre que nós publicarmos um vídeo. Meus irmãos amados, recebam um grande abraço do vosso irmão Bruno. Dizer que amo muito, mas muito, mas muito todos vocês. E um beijo no coração de todos vocês. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau e até a próxima.